Salve, salve, meus amores do primeiro ano, tudo bem com vocês? Pois então, a atividade dessa semana vai ser o seguinte: nós iremos fazer juntos a correção da nossa avaliação diagnóstica, aquela da semana passada, né? Primeiro ano, geografia, então vamos juntos fazer? Muito bem, eu preparei um material e aí de cara a gente tem essas duas imagens que tem tudo a ver com o nosso conteúdo. A de baixo tem o nosso amigo Charlie Chaplin, né? Lembram do filme que eu falei tanto, Tempos Modernos? É uma referência à Revolução Industrial. Tá aí ele, ó, entre as engrenagens, aí o filme é bem interessante. E a imagem de cima traz uma referência muito mais moderna, né? Mais recente, que tem a ver com a fase mais recente do capitalismo, né? Onde ele se utiliza aí de todas as tecnologias que estão presentes na nossa vida. Robótica, internet, rede social, nanotecnologia. Isso tem a ver com essa fase mais recente do capitalismo, que também é assunto do nosso conteúdo e que foi assunto da nossa provinha. Então, vamos fazer a correção da provinha, que é uma forma da gente rever os assuntos, né, os nossos conteúdos. Vamos lá? Na primeira questão foi a seguinte: na Idade Média, no início das atividades comerciais, uma prática era muito comum entre os feudos. Vamos prestar atenção. Trocava-se sal, vinho, metais e outros produtos. Essa prática era conhecida como o quê? Como é que ela era chamada? Letra A, escambo. Letra B, venda à vista. Será? Letra C, estroca. Está falando de troca, era uma estroca. Letra D, venda a crédito. Ou letra E, toma lá da cá. Acertou quem respondeu a letra A. Escambo era o nome, era o termo que se usava nesse momento, né, quando se fazia troca de produtos. Podia ser alimento, podia ser metais, vinho, enfim. Questão 2. Que nova classe social surgiu na Idade Média, ainda na Idade Média, e que era ligada ao comércio? Ora, a gente está vendo que vai haver uma evolução dessa prática comercial, né? Por causa do excedente do feudo, né? E aí vai sobrar, o pessoal vai começar a trocar, mas depois vai surgir uma classe de pessoas que começam uma atividade nova também, que é o comércio. E aí vai entrar a questão do dinheiro depois, né? Os bancos vão surgir na Idade Média e tal. Sim. Quem eram eles? Letra A, eram os condes. Letra B, os bispos. Letra C, eram burgueses. Letra D, eram os cavaleiros. Ou letra E, eram os servos, aqueles que trabalhavam direto na terra, né? No manso servil, manso senhorial, ali cultivando a terra para uma atividade de subsistência. Mas essa classe nova traz uma nova atividade. Quem era essa galera? Acertou quem respondeu letra C. Olha aí, os burgueses, né? O burguês que morava naquela cidade que era chamada de burgo, né? A burguesia. Essa é a resposta certa, letra C. Terceira questão. A partir do século XVIII, o sistema capitalista se fortalece em grande parte a um acontecimento histórico muito marcante, que foi o quê? Então, qual desses que está aqui nas nossas alternativas? Letra A, a descoberta da América. Isso teve influência no capitalismo, no sistema capitalista. Letra B, o crescimento das cidades. Será? Letra C, a criação dos bancos. A criação do banco é na Idade Média, né? Começa. Será que foi isso? Letra D, será que foi a Revolução Industrial? Uma mudança aí no processo de fabricação? Ou, letra E, as invenções de Leonardo da Vinci, que a partir do século XVI, caramba, fez muita coisa interessante. E então, a resposta certa é a letra D de dado. A Revolução Industrial, né? Acontece na Inglaterra, século XVIII, muda a forma, o formato, o modelo fabril, né? E
ela vai casar direitinho com o sistema capitalista. Ok? Próxima questão. Questão número 4. Sobre o capitalismo. O capitalismo e suas características. Olha só, marque a alternativa errada. Qual dessas aí não tem nada a ver com as características do capitalismo? Vamos lá. Questão A. Alternativa A. Trabalho assalariado. Não tem nada a ver. Letra B. Divisão da sociedade em classes. Será? Letra C. Busca pelo lucro. Também não tem nada a ver. Letra D. Igualdade social. Não tem nada a ver com o capitalismo. Não tem a ver. E não tem a letrinha E, mas é a propriedade privada. Letra E. E então? A, B, C, D ou E? A resposta certa, que é a resposta que você deve marcar com relação à alternativa errada, é a letra D. O capitalismo não promove a igualdade social. Não é? Ele acaba criando duas classes sociais bem distintas. A classe do operário tem um poder aquisitivo muito menor do que a classe do patrão, do empresário, né? Daquele que é o dono dos meios de produção. Ok? Próxima questão. Questão 5 diz: no final do século XIX, nos países mais industrializados, teve início a formação de monopólios. Era um processo de fusão de grandes empresas. Esse processo também era conhecido por, questão A, alternativa A, pequenas empresas, grandes negócios. Letra B, empresas nacionais. Letra C, empresas setoriais. Letra D, empresas multinacionais. Ou letra E, empresas multifuncionais. E aí? Respondeu certo quem marcou a letra D de dado. As empresas eram as multinacionais, grandes monopólios, se fundiram, né, fizeram fusão, e essas multinacionais é que vão instalar suas filiais em vários países, né, elas vão se expandir, e aí a gente vê o imperialismo europeu, né, na África, na Ásia, eram multinacionais se instalando ali. Próxima. Na segunda metade do século XX, questão 6, cientistas, entre eles geógrafos, analisaram as transformações do mundo e resolveram criar uma classificação para os países. Que classificação foi essa? Então, vamos lá. Letra A, países jovens e velhos, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, países grandes e pequenos. Letra D, países cristãos e não cristãos. Letra E, países emergentes e insurgentes. Qual seria essa classificação? A resposta certa é a letra B de bola. Se criou uma nova nomenclatura que eram os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, abaixo, um patamar abaixo aí, para que pudesse classificar a partir da metade do século XX os países, aí, uma nova forma de classificação com relação ao desenvolvimento de cada país. Na questão 7, a gente tem: sobre a primeira revolução industrial, marque a alternativa errada. Vamos lá. Letra A. A revolução industrial tem a ver com a produção ainda descentralizada, onde cada artesão e sua família dava o máximo de si para aumentar a produção e atender a demandas crescentes. Tem a ver. Surgiram, letra B, grandes unidades fabris com intensa divisão de trabalho, gerando diminuição de preço e expansão do mercado. Está errado isso? Letra C, separação entre capital e trabalho. Na estrutura industrial, o trabalhador não possui os meios de produção e vende sua força de trabalho. Isso está errado? Letra D. Em busca de melhores condições de vida, os operários se uniram em sindicatos, dando origem ao movimento sindical. Isso está errado? E letra E. Houve uma enorme concentração de indústrias nos centros urbanos, como consequência o crescimento da urbanização. Qual dessas alternativas
não tem a ver com a Revolução Industrial. Está errado a gente afirmar. Respondeu certo quem marcou a letra A. A produção era descentralizada. Nada disso. A produção se concentra num ambiente só. Não é justamente o contrário. Se antes, na Idade Média, a gente tem o artesão que fazia cada um na sua casa, aí sim era descentralizado, sua família, né? Tinha um aprendiz e tal. Agora não. Agora esse dono dos meios de produção, ele vai, né? O operário aí, o patrão, proprietário, né? O investidor, contrata vários artesãos para trabalhar num lugar só. Então a produção vai ser centralizada num ambiente só e para que ela possa aumentar, né, a demanda. Muito bem, 8ª questão. O processo que teve início nos anos 80, 1980, né, século XX, pertinho da gente aqui, e que promoveu uma intensificação das trocas de mercadorias, de serviços, de capitais, de informação, trocas de pessoas entre as várias partes do mundo, formando redes, é também chamado de, como é que é o nome desse processo? Letra A, comercialização. Letra B, globalização. Letra C, generalização. Letra D, confederação. E letra E, mentalização. Qual desses? Respondeu certo quem marcou a letrinha B. É aí que começa, gente, a globalização, que a gente fala tanto, né? E que hoje, ó, o mundo é pequeno. Você conversa com gente do Japão, comercializa com gente da Austrália, e tudo é possível agora através das redes, né? Então, o processo de globalização ele vai começar a partir dos anos 80, em 1980. Ok? Próxima questão. 9ª questão. Nesse processo de trocas que a globalização permite, existem também atividades ilegais e que se utilizam dos mesmos mecanismos e de tecnologias de informação. Uma dessas práticas é, olha só, do mesmo jeito que a globalização trouxe para a gente coisas positivas, trouxe também, e o ser humano, isso é inerente do ser humano, né? Querer sempre se dar bem, trouxe também um lado meio obscuro aí, né? Um lado ilegal. Então, qual seria uma dessas práticas aí? Letra A, agiotagem. A agiota só começou dos anos 80 para cá. Letra B, jogo do bicho. Será que isso é coisa recente? Letra C, lavagem de dinheiro. Eita. Se usaram muita máquina de lavar ou como é que é isso aí? Letra D, extorsão virtual. Ou letra E, moeda virtual. Qual dessas práticas, né, dessas coisas aí, são fruto desse processo de trocas, só que no meio ilegal? Respondeu certo quem marcou a letra C, lavagem de dinheiro, né? Existem lugares no mundo onde quase não tem leis com relação à entrada e saída de moeda, de abrir bancos, de fazer depósitos escusos, sem saber a origem do dinheiro. São os verdadeiros, como se diz, né, paraísos fiscais. É o lugar onde não há uma lei que proíba essa prática, né? E a galera faz esse trabalho de lavagem de dinheiro. Embora isso também existe aqui no Brasil também, né? Mas isso é um resultado do processo da globalização também. E vamos para a nossa última questão. Questão de número 10. Estamos chegando ao fim da nossa rápida revisão. Na atual fase do capitalismo, muitos estados se unem, tornam-se parceiros na intenção de proteger e fortalecer suas economias. Essa parceria chamamos de, como é que chama aí? Quando fala estado, pode ser países, né? Um país faz um acordo com o outro, se une e cria letra A, bloco de amigos, bloco dos parças, são parceiros, blocos econômicos, olha aí. Letra D, blocos de rua, será? Isso me lembra outra coisa. Blocos bloqueados. Vê que interessante. Então,
Qual seria desses blocos aí? Respondeu certo quem marcou a letrinha C. São os blocos econômicos, né? E aí a gente tem a ALCA, tem o Mercosul, tem o NAFTA, né? Tem tem na Europa tem a União Europeia, que tem o euro, enfim. Os países se unem, uma parceria econômica, uma intenção de proteger aí suas economias, há facilidades, há uma série de regras, há um banco especial para cada bloco. É muito interessante, né? Então isso também é uma fase do capitalismo mais recente aí, os blocos econômicos. Beleza? Muito bem, galera. Foi massa a nossa rápida revisão. Demos uma olhadinha na nossa prova, demos uma conversada sobre um pouquinho do assunto que a gente fez, certo? E vamos continuar, tá? Eu vou postar esse vídeo para vocês, então vocês não esqueçam de assistir, dar um like, deixar no comentário seu nome e turma, que é como se fosse a sua, que você tivesse feito a revisão, né? A nossa devolutiva. É interessante que todo mundo entre aí, tá? Se Deus quiser, a gente volta em breve, a gente vai estar se vendo, vamos voltar aos pouquinhos, e é isso aí. Um abração, tchau, tchau, e um beijo. Tchau.